pulando um pouco o futuro, cara, quando é que começou a se formar na tua mente a ideia de sair da TV Globo, depois de todo o tempo que você ficou lá? Eu não tive essa ideia de sair da TV Globo. Ah. Eu achava que era fundamental eu sair da TV Globo para ela poder se renovar. Eu tinha a esperança de que as coisas, os caminhos que a gente havia apontado, porque eu não construí a minha sucessão. Porque, sem modéstia nenhuma, por razões acidentais, não tinha outro Boni. Uhum. Porque Qual a tua história? Não, o Boni apareceu por acaso. Porque, assim, das minhas incertezas. Esse coquetel, assim, eu fui estudar eletrônica, eu fui lá para São José dos Campos para fazer o ITA e desisti quando soube que o salário de engenheiro era menor do que eu ganhava na rádio. Então, assim, eu fiz rádio, eu fiz teatro, eu fiz cinema, montei uma produtora de cinema, então eu conhecia bastante isso. Eu fui secretário da Tribuna, quando eu tinha 15 anos de idade, eu era secretário da Tribuna de Osasco, quer dizer, eu era jornalista, então essas coisas todas estavam juntas por acaso. Então eu conhecia cenário, eu conhecia eletrônica. Se o cara dissesse para mim qualquer coisa de uma câmera, eu sabia dizer assim, não é isso. Tanto que todo o planejamento de toda a estrutura eletrônica da TV Globo sempre passou pela minha mão. Tinha que acontecer isso aí, porque eu tinha, por acaso, tentado essas coisas e não tinha seguido em nenhuma delas, mas eu tinha uma cultura geral dos ingredientes necessários para fazer televisão que outras pessoas não tinham. Tinha um cara que fez teatro, tinha outro cara que escreveu, tinha outro cara, mas quem tivesse um conhecimento geral desse assunto não tinha. Então eu conversava com os engenheiros, eu conversava com os jornalistas, conversava com os cenógrafos, com os autores de igual para igual. Então eu não tinha como montar um cara para substituir isso aí, porque eu teria que botar vários caras para fazendo isso aí, para fazer essa coisa. Agora, a primeira coisa fundamental era separar a produção para poder renovar, separar a produção da exibição, que não foi feito. Mas a Globo sobreviveu. Eu digo sempre o seguinte, fizemos um grande transatlântico, com muitas máquinas e fortes máquinas. Ele saiu navegando. Para frear aquilo e parar vai demorar. Vai continuar navegando ainda. E aí tu saiu. E aí o dia eu fui seguinte... fui saído. Então, aí tá bom. Aí tu foi saído. E aí tu acordou no dia seguinte que tu foi saído. Bom, a primeira coisa é o seguinte, eu sempre pensei que um dia eu ia parar, mas eu nunca imaginei que eu fosse parar por decisão dos outros. Eu pensei que eu fosse dar o aviso Você prévio. tem na tua TV, Boni. Dá Não, pra você bem, brincar lá, né? Mas eu fui saído. Agora, assim, a discussão que está no livro, que eu acho que é interessante para as pessoas lerem, é o seguinte, o Walter Clark teve um problema com o Dr. Roberto, grave, que foi o enfrentamento com o pessoal dos generais, de abacuates e tal, que ele tomou um tamanho de um bileque e como ele tinha razão, ele estava sofrido por causa disso. O Walter sofreu muito desde a entrega da TV de Curitiba, do Paulo Pimentel, para a televisão, o Chico da televisão, da TV... como é que chama lá? Não importa. Hoje a emissora que está na Globo, lá, afiliada dele, é a Rádio TV Paraná, coisa assim. Bom, de qualquer forma... Qual que é a TV lá como é que é a Globo lá do Paraná, Vitão? É RBR, não é? Paranaense. Não lembro, mas tá bom, vai, continue. De forma que é o seguinte, o Walter estava magoado. Tá. Porque o doutor Roberto atingiu a coisa mais importante que o Walter tinha, a vaidade. E ele determinou que o Walter entregasse a emissora e o Walter jamais imaginou que qualquer dia da vida dele o Dr. Roberto fosse dar uma ordem dentro da TV Globo, que era uma certa ingenuidade. E ele foi desafiando, até um dia que aconteceu de sair. Mas o Walter saiu brigado com o Dr. Roberto e num momento de crise que ele já vinha vivendo durante um ano. E ele foi vítima desse autoritarismo da ditadura, porque essa emissora foi entregue para outra pessoa por exigência do Figueiredo. Entendi. Então, o Walter ficou chateado ali. Ficou chateado e não se arrumou mais. Então, eu entendo isso aí perfeitamente. Então, o que aconteceu foi o seguinte, o Walter saiu por um motivo.
O Joe Wallach era americano e queria voltar para os Estados Unidos, pediu demissão. Fizeram um jantar para o Joe Wallach de 400 pessoas. Eu fui comunicado que eu ia embora de um dia para a noite. E ninguém me convidou para fazer um jantar, nem coisa nenhuma, não. Eu era inocente. Entendi. Eu era inocente e fui demitido como culpado. Naquele momento, a Globo dava 1 bilhão de reais de lucro por dia, e que era $1 bilhão, porque o dólar estava 1 por 1 naquele momento. Então, não havia razão nenhuma para eu sair da empresa. E eu podia ter ajudado na reconstrução da empresa de uma outra forma. Podia ter sido mais útil para a TV Globo do que a Globo imaginou. Entendi. E o pior foi o seguinte, eu saí da sala do Roberto Neu, que é meu amigo, e eu gosto muito dele, um querido amigo de convivência social maravilhosa, e ele não estava errado. Quis ficar com o brinquedinho, está tudo bem, é o dono. Eu compreendo o Roberto Neu e gosto dele. Mas o Roberto Neu, eu saí da sala dele e assim, eu falei para ele, vamos trocar uma carta. Porque o Walter Clark trocou uma carta com o Dr. Roberto, e uma carta do Roberto elogiando o Walter, sendo que o Dr. Roberto estava demitindo o Walter por razões pessoais. Né? Então eu falei, vamos trocar uma carta. De que eu fiquei 30 anos aqui, terminou meu tempo, estou saindo, vocês querem fazer uma outra coisa que eu entendo que é possível, então vamos trocar uma carta. E ele falou assim, então amanhã a gente troca a carta. Eu saí no dia seguinte, tinha uma reportagem no Jornal o Globo, dizendo que eu ia continuar como consultor subordinado a Marluce. Não é nada disso, eu estava indo embora. Isso jamais seria subordinado a Marluce, porque, embora eu goste muito dela também, sempre acho ela uma pessoa muito agradável, tá? Gosto dela, mas assim, tava tudo errado. Não era o combinado, aquele não era o combinado. Eu considero, como você falou, uma única coisa que não é, na realidade, uma mágoa. É uma constatação, porque passou isso aí. Nós éramos felizes e sabíamos. Então, o que acontece é o seguinte, é que eu poderia ter saído de uma outra forma. Eu merecia, pelo que eu fiz na TV Globo, e pelo que nossos companheiros todos fizemos lá, construímos aquela coisa e demos para eles de presente, eu merecia um carinhozinho, um afago. Não precisava ser um jantar de 400 pessoas, mas precisava que passasse a mão na minha cabeça e dissesse assim, ou batesse o tapinha nas minhas costas, falou obrigado. Mas eu não recebi tapinha nas costas, eu recebi um pontapé na bunda. Aí é foda, né? Aí fica difícil.